Nós vamos agora dar início para o estudo do Tanya terceiro setor, que se chama Igeret HaTshuva. São 12 capítulos, quais o Baal HaTanya, autor do Tanya, nos ensina como fazer tshuva. Tshuva normalmente é traduzido como arrependimento. Tshuva, arrependimento. Uma pessoa se arrepende, isso é o que nós consideramos tshuva. Mas a palavra tshuva traduzida não é arrependimento. Arrependimento em hebraico é charata. Lehit charet significa para se arrepender. Tshuva significa voltar. Voltar para quê? Voltar para quem? Isso que o Baal HaTanya vai nos ensinar. E ele chamou esses 12 capítulos Igeret HaTshuva, a carta da Teshuvah. Conforme aquele diz o Talmud, que antes que comece a ensinar, tem que contar uma piada. Quando se conta uma piada, as pessoas ficam alegres e são mais dispostas a ouvir. Alguém veio, se fala que foi para o Rebbe de Kotsk, e perguntou para o Rebbe de Kotsk: Rebbe, me ensina como fazer tshuva, como se arrepender. E o Rebbe lhe respondeu: e para pecar, para fazer os averot, os pecados, também veio pedir meu conselho? Você encontrou o caminho. Encontra sozinho o teu caminho para fazer tshuva, para voltar e para se reestruturar. O Baal HaTanya é muito mais bondoso com nós. Ele realmente nos ensina, passo após passo, como realizar uma tshuva. E logo vamos ver uma tshuva com classe, com sinceridade, e realmente representando quem que nós realmente somos. Isso é o nosso tshuva. Voltar para ser aquilo que a gente deveria ser desde o início e aquilo que nós vamos ser através dessa tshuva. Por isso, nós vamos dar início, e eu vou falar uma linha em hebraico, depois eu vou tentar traduzir em português. Eu vou devagar, assim vocês todos vão conseguir acompanhar. Perek Aleph, o capítulo 1. Tanya Besof Yuma. Estudamos no término de um Talmud que se chama Yuma. Yuma é um Talmud que trata sobre leis e condutas do dia de Yom Kippur. E no término desse tratado chamado Yuma, tratado do Talmud, o Talmud diz o seguinte: Shelosha chilukei kaparahem. Tem 3 tipos de kapará. Kapará, vamos traduzir por enquanto como expiação, como perdoar, ser perdoado. São 3 tipos, 3 maneiras como podemos ser perdoados. O tshuva em kol echad. Para ser perdoado, isso exige uma tshuva diferente para cada uma dessas 3 categorias. Ou seja, tem 3 tipos de pecados. Os pecados, eles se grupam em 3 tipos, 3 categorias. Cada um, quando a pessoa está querendo fazer tshuva, está querendo corrigir aquilo, é uma outra forma de corrigir. E, como consequência, é uma outra forma dele ser perdoado. Ou seja, 3 tipos de pecados, 3 tipos de tshuva, que é corrigir o pecado, e 3 tipos como que uma pessoa, 3 maneiras como que a pessoa é perdoada. E o Talmud continua. Número 1. Avar al mitzvat aseh v'shav. A pessoa transgrediu uma mitzvah positiva, v'shav, e ele está querendo fazer a sua tshuva, está querendo corrigir aquilo. O que é uma mitzvah aseh? Mitzvah aseh é uma mitzvah positiva. Por exemplo, Deus nos ordenou para colocar tefilin diariamente.
Isso se chama uma mitzvah aseh. Deus pediu para fazer um Brit Milá, uma circuncisão dos nossos filhos. Isso é uma mitzvah aseh, uma mitzvah positiva, onde a pessoa deve cumprir aquela mitzvah através de kum aseh, te levanta e faz, toma uma atitude, por isso é chamado aseh. E a pessoa, infelizmente, transgrediu sobre a mitzvah aseh, ele desrespeitou, ele era com preguiça, aqui tem uma palavra que usou, folgado, não levou a sério aquilo que Deus lhe pediu, e ele transgrediu, desrespeitou o mandamento positivo de Deus. Veshav, e a pessoa está querendo fazer a sua tshuva, está querendo corrigir aquilo, está querendo voltar para ser uma pessoa correta, uma pessoa boa. Como que ele faz a sua tshuva? Diz o Talmud, Einozaz Misham ad shemochlim lo. Einozaz significa ele não sai de seu lugar. Ad shemochlim lo, até que ele vai ser perdoado. Quando se fala para alguém, não sai do teu lugar até que você vai ser perdoado, significa que insistindo, pedindo desculpas para Hashem mesmo, ele vai ser perdoado na hora, naquela reza dele, durante o seu esforço daquele dia. O seu esforço daquele dia, com certeza, vai lhe trazer resultado. Se ele é sincero, está fazendo tshuva, ele vai ser perdoado. Ou seja, a pessoa volta para casa aliviada, aparentemente aliviada, que logo vamos ver que não é tão simples. Mas, por enquanto, ele foi perdoado. Categoria número 2. Avar al mitzvat lo taseh veshav. A pessoa transgrediu uma mitzvah proibitiva. Por exemplo, Deus falou, não te alimenta com presunto. Presunto não é kasher. Não é uma boa comida para vocês. Isso se chama lo taseh. Não faça isso. E ele transgrediu, não obedeceu. Veshav, agora ele está querendo fazer tshuva. Aqui diz o Talmud, a tshuva dele, o arrependimento, a volta dele, é mais difícil. Ele não consegue resolver o assunto na hora. Tshuva tolar, tshuva dele é pendente. Fica não resolvido totalmente. Ele deu um início para resolver o assunto, através da sua tshuva. Mas ainda está no aguardo até Yom Kippur, Bechaper, quando Yom Kippur vai resolver o assunto. Ou seja, se a pessoa fez tshuva sobre o mandamento proibitivo do Pesach, e ele realmente pediu desculpas, decidiu que nunca mais vai fazer aquilo que ele não deveria fazer nem na primeira vez. Apesar que ele fez uma tshuva, a tshuva dele é pendente. Ele vai ter que esperar mais 6 meses até Yom Kippur, que Yom Kippur vai lhe perdoar. Yom Kippur vai lhe trazer uma kapara, uma perdão, uma expiação para resolver o assunto totalmente. Isso foi a categoria número 2. Mas antes do autor do Tânia nos explicar qual que é a categoria número 3, ele entra com uma explicação dele, comparando a sé com lotasé, uma mitzvah positiva com a mitzvah proibitiva. Quando ele vai terminar a sua explicação, depois ele volta para a categoria número 3. E qual que foi a dificuldade do Balatai? Ele continua. Perush, isso merece uma explicação. Por que isso merece uma explicação? Quando olhamos o Talmud no término de Yuma que mencionamos, podemos concluir que uma mitzvah lo taseh, uma mitzvah proibitiva, é muito mais severa e exige muito mais rigidez de uma mitzvah sendo uma mitzvah positiva. A prova que para corrigir é muito mais difícil corrigir uma mitzvah proibitiva. Já que é mais difícil corrigir uma mitzvah proibitiva, a nossa conclusão naturalmente vai ser, após ouvir isso, que é mais uma mitzvah muito mais séria, muito mais importante, muito mais rígida. Por isso, para corrigir, só Yom Kippur resolve.
Em contrapartida, uma mitzvah positiva se resolve na hora. Diz o Baal HaTanya que não é bem assim. Mas para explicar que não é bem assim, o autor do Tanya ele introduz mais um assunto. E esse assunto eu gostaria de explicar antes de ver as palavras do Tanya. Temos uma regra talmúdica que ase doche lotase, que é uma mitzvah positiva, ela se sobrepõe sobre uma mitzvah proibitiva. E um exemplo sobre isso. Nasceu uma criança do Shabat. O próximo Shabat, o nosso costume, é assim que se faz até o dia de hoje, é para fazer a circuncisão no próprio dia do Shabat. Apesar da circuncisão ser algo que é uma lotase, algo proibido de fazer, por vários motivos. Mas mesmo assim, já que a mitzvah de fazer o Brit, a circuncisão, a Brit Milá, a circuncisão é tão forte, ela se torna mais forte do que a lotase, do que o mandamento proibitivo. Por isso, vamos dar atenção e prioridade para o AC, para a mitzvah positiva, e nós vamos, de uma certa forma, colocar do lado a mitzvah lotase, a mitzvah proibitiva. O que vai ser na evidência, o que vai ser mais forte, é a mitzvah positiva. Ou seja, se vamos analisar essa lei, dá para concluir que o AC, uma mitzvah positiva, é mais importante. Como que acabamos de falar que para fazer chuva, para corrigir, uma mitzvah lotase se torna mais importante. Afinal das contas, quem que é mais importante? No chuva, percebemos, para corrigir, é mais difícil corrigir o mandamento proibitivo. Mas quando se trata para cumprir, damos importância mais para uma mitzvah positiva. Como que nós podemos encaixar todas essas regras? Explica o Baal HaTanya, agora vamos ver as suas palavras. Peixe, eu gostaria, diz o Baal HaTanya, de explicar o assunto. Avalgav, apesar de linyan kiyum, quando se trata sobre cumprimento das mitzvot, mitzvat asegdolah, quando se trata qual que devemos respeitar, qual que devemos cumprir, uma mitzvah positiva chamada ase, ela é maior. Shedoche et lotase, ela até empurra, ela coloca do lado uma mitzvah lotase proibitiva. Mas isso diz o autor de Tanya que tem um motivo. Haino, isso tem um motivo. Isso é para dizer, Shalidei ki mitzvah ase, quando uma pessoa cumpre uma mitzvah positiva, ממשיך אור ושפע בעולמות עליונים מהארת אור יסוד. Ele consegue atrair uma luz e uma influência dos mundos superiores que vem das iluminações de Deus que é infinito. O que isso significa? O Baal HaTanya continua. Precisamos mais uma linha para entender o que ele está querendo nos dizer. Como está escrito no Sagrado Zohar, de Ramach Pikudin, os 248 mitzvot, mandamentos de Deus que encontramos na Torá, eles também são Ramach Eivarim de Malkas, 248 órgãos do rei. Agora a explicação do assunto. O Talmud diz que cada um de nós possui 248 órgãos e 365 artérias e veias. 365, 248 dá um total de 613 mandamentos que se encontram na Torá. Cada órgão nosso e cada artéria nossa corresponde com mitzvot da Torá. Tem Sfarim, tem livros que podemos ver esse assunto detalhado. Por isso, encontramos muitas das cartas do nosso Rebbe. Quando alguém veio reclamar que está lhe doendo certa parte do seu corpo, o Rebbe pediu sempre para ele para cuidar especialmente daqueles mitzvot que correspondem com aquela parte do corpo dele. Porque o motivo que ele está sentindo doença ou fraqueza é porque
está faltando energia da mitzvah que pode reestruturar a pessoa para ele não sofrer daquela dificuldade. Obviamente, não é qualquer um que tem esse conhecimento e não cabe agora para nós entrar em todo esse estudo. Mas uma coisa devemos saber, que nossos órgãos, eles correspondem com os mitzvot da Torá. 248 órgãos nossos correspondem com 248 mandamentos positivos da Torá. Mas além disso, está escrito no Zohar, a própria mitzvah é considerado um órgão do Deus. Apesar que Deus não tem corpo, não tem formato de corpo. E por que Deus está precisando de órgãos? E o que significa a palavra órgão? Isso é uma forma de uma metáfora. Da mesma forma como um órgão do nosso corpo, ela é um recipiente e algo que atrai uma energia. Por exemplo, nossos olhos atraem da nossa alma a faculdade e o dom de enxergar, de ver. Nosso cérebro, a força da nossa inteligência. Assim também, cada mitzvah, ela atrai uma luz divina. Ou seja, quando cumprimos uma mitzvah, aquilo se torna um recipiente para Deus despachar para nós uma luz singular, individual, através do nosso ato chamado mitzvah. Não somente que essa luz ilumina os mundos superiores, também ilumina a pessoa em particular. Ele atrai sobre si uma luz divina, particular, individual, que ele tanto precisa. Vegam al nafsho elokit, isso também ilumina a sua alma divina, conforme está escrito, Asher kitshanu bemitzvotav vetzivav. Conforme cada vez antes de fazer uma mitzvah, falamos as seguintes palavras, que Deus nos santificou com seus mitzvot e nos ordenou a cumprir. O que se chama santificou? Santificou significa quando a gente faz uma mitzvah, Deus despacha uma luz, uma energia divina para nós e isso nos dá uma cobertura, que a gente se sente santificado. Nós somos parte da santidade de Deus. Aval, diz o Balatani, לעניין תשובה, quando se trata de תשובה, אף שמוכלים לו העונש. Apesar que ele vai ser perdoado pelo castigo que ele merece. Al shemarad malchuto, porque ele se tornou uma pessoa rebelde contra o reinado de Deus. Lo asa mamar hamelech, ele não cumpriu aquilo que o rei exigiu dele. Mikol makom haor nedar. Mesmo após a chuva dele, falta a or significa a luz, a energia divina, nedar, continua fazendo falta. O que o Balatani está nos dizendo com essa última lei? Ele está explicando aquela categoria número 1. Por que a chuva é tão fácil? Diz o Balatani, não te ilude tanto. Não fica tão feliz que a tua chuva foi recebida. Por quê? Cada vez que a pessoa faz uma haverá, transgride uma mitzvah positiva, acontecem duas coisas. Ele foi contra Deus, mas ao mesmo tempo ele poderia ter recebido uma energia divina e isso está fazendo falta para ele. Por isso, quando a pessoa decide que é a hora dele fazer a sua tshuva, Deus fala para ele, olha, você está fazendo tshuva, você está arrependido, eu posso te perdoar sobre aquilo que você me desrespeitou. Porque, afinal das contas, você me desrespeitou não numa forma que você tomou uma atitude. Você era negligente. Tudo bem, te entendo. Você é um ser humano, você é fraco, você é preguiçoso. Desde que você me promete que isso nunca mais acontece, te dou uma segunda chance sem problema. Mas, ao mesmo tempo, Deus deixa claro para a pessoa que aquilo que ele poderia ter recebido, isso, infelizmente, ele não vai receber. Porque não tem como. Já que nós vivemos com uma mitzvah, é uma órgão do rei, uma órgão de Deus. Na hora que não tem a órgão para receber, não tem como mandar influência. Deus fala para a pessoa, eu gostaria de te mandar tudo que você precisa.
mas você não tem como receber, você não fez a mitzvah, e como você quer que eu te mande? Por isso, aquilo que já passou é irrecuperável. É triste isso aqui, é irrecuperável. Por isso Deus fala para a pessoa, sabe o que? Eu te perdoo. Começa a tua vida de novo, o que era, é irrecuperável. Por isso a tshuva é imediato. Ou seja, o fato da tshuva ser imediato, na hora, ele não sai do lugar até que ele é perdoado, isso mostra para a pessoa que, infelizmente, a tshuva dele não resolveu o seu passado. Aquelas energias continuam faltando para ele. E com isso, entendemos mais um dito de nossos sábios. O que Mamar Azal, conforme aquele que dizem nossos sábios, ao pasuk sobre o versículo, Beuvat lo yuchal letaken, algo que é totalmente perverso, errado, que você não pode mais resolver, você não pode consertar. Diz o Talmud o seguinte, Ze shebitel kriyat shma shel arvit ou shel shacharit. Alguém que não respeitou a leitura do Shema Israel à noite ou de manhã. Poderia ter rezado, mas estava com preguiça, indiferença, não era importante para ele. Ele não rezou. Isso é algo que o versículo diz, Lo yuchal letaken, você nunca pode recuperar aquilo. Por quê? Apesar que ele vai ser cuidadoso daqui em diante, likrot kriyat shma shel arvit shacharit, para realmente ler Shema Israel da noite e do dia. Leolam, isso daqui em diante para sempre, até o término da sua vida. Ele realmente vai cuidar com respeito às suas obrigações do Shema Israel, da leitura do Shema, à noite e durante o dia. Mas em tshuva tomoel, a sua tshuva não resolve letaken, para consertar, mas bitel pamachat, que uma vez ele desrespeitou aquele é irrecuperável. Por isso diz o versículo, Lo yuchal letaken, você não consegue consertar. Ou seja, apesar que daqui em diante, para sempre, até o término da sua vida, nunca que ele vai transgredir o pecado, mas isso resolve daqui em diante. O passado, infelizmente, irrecuperável, porque falta o recipiente para receber. E com isso, apesar que o Balataya não deixa isso claro, mas é subentendido, por que uma sé, por que uma missão positiva é mais forte quando ela vem em conflito, em contradição com a luta, essa missão proibitiva, por que a mitzvah tassé é mais forte? Deus logo estruturou a Torá e mitzvot, a Torá e seus mandamentos, de tal forma para um caso de um conflito entre um assé, uma mitzvah positiva, uma mitzvah lot assé, para dar, pediu para nós, exigiu de nós dar importância para o assé. Por quê? Quando alguém faz um brit no Shabbat, obviamente ele não está desrespeitando o dia do Shabbat, porque Deus falou para ele, faça uma mitzvah mesmo no Shabbat. Não há um desrespeito aqui. Assim que a mitzvah foi dada. Mas, já que você vai fazer a mitzvah, você vai ganhar uma influência divina, uma influência tão grande que esse mundo tanto precisa, e tua alma tanto precisa, Deus logo deu importância para ser e colocou a mitzvah positiva e colocou o lotassé em segundo plano. Ou seja, a mitzvah se sobrepor sobre o lotassé. Se tivesse ao contrário, que o lotassé, a proibitiva, seria mais importante, e a pessoa não ia fazer o brit, não ia fazer uma circuncisão, falando, olha, eu tenho que respeitar Shabbat, ia faltar influência no mundo. E já que Deus está querendo um mundo com influência divina, isso vai ser uma linha super importante no Tai, que devemos iluminar o nosso mundo escuro através do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot. Deus colocou a regra, a ser do relotas, que a mitzvah positiva ela é mais forte do que a mitzvah proibitiva, e por isso vamos realmente cumprir a mitzvah. E com isso entendemos o seguinte, cumprir a mitzvah, a ser é mais importante. Mas também no tshuva, o motivo que é o tshuva de uma mitzvah a ser,
É tão fácil, aparentemente é fácil. Mas na realidade não é fácil, porque não resolveu uma grande parte daquilo que deve nos incomodar. Mas isso também tem uma solução. Mas isso vamos ver durante o decorrer de nossos estudos. Obrigado para hoje e continuaremos logo para a aula número 2.